Baleia Azul, Jovens Vermelhos, Pais Cinza. Óbvio que vocês não foram convidados para estarem aqui para ouvir durante 30 minutos eu falando apenas sobre um jogo que está sendo muito falado nos noticiários. Você já deve ter se preocupado com isso, mas eu não quero provocar aqui um medo em vocês ou provocar qualquer tipo de atitude que não coopere para a solução de um problema que está acontecendo na nossa cultura, entre os nossos jovens com os nossos pais. O que eu vim apresentar para vocês aqui é uma resposta da parte de Deus para esse problema, que tem afetado pais, filhos, relacionamentos, e que tem levado jovens a fazerem loucuras mesmo, como nesse jogo. Hoje à tarde, depois do Que Demais, uma pessoa me mandou um áudio, porque sabia que eu ia falar sobre esse assunto, supostamente de um pastor. Daí eu fui investigar, não era a pessoa que tinha sido referendada como sendo o autor do áudio, mas falando de que um jovem na igreja dele está nessa fase de apavoramento, porque está sendo pressionado pelo jogo, e o menino está isolado e com medo e não fala com ninguém. A gente não sabe, tem muita verdade, muita mentira sobre esse jogo, mas uma coisa eu quero tranquilizar os pais e os adolescentes. Essa questão da pressão, isso é uma coisa bem direcionada para o jogo mesmo. Essa pressão, esse medo, vão matar sua família, tudo isso aí não é possível, porque simplesmente não é possível ser realizado. O que acontece é uma pressão psicológica que deixa o jovem assustado e achando que tudo aquilo vai acontecer. Ele acaba dominado pelas pessoas que organizam esse jogo. Mas não é possível. Você imagina um menino que se suicidou lá no norte do Brasil, sei lá, acho que lá Mato Grosso, não sei onde foi. Como que alguém poderia ir lá fazer algum tipo de pressão? Não teria como. Isso aí não é verdadeiro. Mas, claro, o assunto é preocupante. Mas outro detalhe interessante é que não é novo isso. Essa questão, esse problema não é novo. O jogo é novo. Mas eu me lembro da minha adolescência, onde uma garota que estudava na minha sala se matou por causa de um namorado. Brigaram lá e ela entrou em depressão e acabou se matando. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu atendi uma família cuja garota, pré-adolescente ou entrando na adolescência, estava se cortando em casa, e se cortando inteira, e aquele sangue do jovem vermelho estava evidente, era real. E não tinha jogo de baleia, não tinha nada, era simplesmente essas frustrações, esses medos, essa falta de relacionamento, né? E Deus age de uma forma assim espetacular, milagrosa, quando a gente está com o coração para compartilhar alguma coisa com vocês. Eu agora, antes de começar o culto, estava ali naquele cantinho conversando com um dos nossos amigos aqui presentes, que perdeu um sobrinho semana passada, numa violência. Não foi por causa do jogo, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com Pais Cinza. Ele acabou de me dizer que o relacionamento entre pai e filho era praticamente zero, e hoje o pai está sofrendo, o pai está vestindo cinza hoje, sofrendo as consequências da morte desse jovem, por questões de relacionamento, assim, que interferiram na vida desse menino. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje não é chocar vocês com nenhuma história. Tem tantas histórias, tem tanta coisa que acontece. Talvez vocês tenham na família histórias trágicas relacionadas a isso. Meu objetivo aqui não é isso. Não é levantar o problema e aí ir embora todo mundo com medo. Eu quero tentar apresentar alguma solução, alguma resposta, não da minha parte, eu não sou capaz, mas pela sabedoria contida nesse livro, as coisas que Deus nos ensina através da sua palavra. Quem sabe
isso pode aliviar o coração dos jovens que estão aqui, dos adolescentes que estão aqui, e ministrar o coração dos pais também, para uma reflexão um pouco mais profunda sobre essas coisas. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, é muito fácil você fazer uma associação direta. Então, porque tem problema no relacionamento, é fácil para o jovem, para o adolescente, culpar o pai de tudo que acontece com ele. Isso é muito fácil. E é muito comum na adolescência. Então, tudo é culpa do pai ou da mãe. Se o pai é ausente, é porque é ausente. Se o pai é presente demais, é porque é presente demais. Tudo é culpa dos pais. Isso é uma associação ingênua e não verdadeira. É óbvio que há uma influência, do relacionamento. Mas não pode ser uma associação direta, senão todo mundo que não tem uma família saudável estaria condenado a ser um suicida. Tá certo? Concorda? Você não teria opção. Então, você está numa família problemática, você não tem opção. Você vai participar de um jogo desse, ou então você vai se cortar inteiro, ou então você vai colocar piercing, gancho, vai se pendurar, como eu já vi gente fazendo. Ou então você vai fazer um esporte super radical, perigoso. Eu tenho visto uns vídeos no YouTube que eu passo mal de assistir, aqueles caras brincando na beira dos prédios, assim, alguns de vocês já devem ter visto isso. E filmando, né, eles, naquela altura absurda, o cara pulando, plantando bananeira, brincando, flertando com a morte, né? Então seria fácil fazer essa associação. O problema é em casa, então eu preciso ser assim, preciso ser um suicida, preciso que isso aconteça. Não é uma associação direta, porque se você fizer essa associação, você está condenando, por exemplo, você vai estar dizendo assim, todo favelado precisa ser bandido. Porque nasceu numa situação difícil, não tem condição de estudar, ou disso ou daquilo, não tem isso, aquilo. Então, assim, ele precisa ser bandido. Ou então, todo filho de pai separado precisa ser um rebelde. Todo filho que o pai é um viciado, se torna um viciado. Essa associação é meio burra. Porque, assim, você e eu conhecemos pessoas que vieram de lares caóticos e são grandes homens e grandes mulheres. Então, não é uma associação direta, mesmo a gente sabendo que existe essa influência. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você registrasse, ou anotasse, ou memorizasse, é a seguinte: eu não sou um produto das circunstâncias. Eu não sou um produto das circunstâncias. Sou um produto das minhas decisões. Isso é uma coisa muito importante. Não fica jogando a culpa sempre em alguém, nos pais, na situação financeira, no sofrimento que você teve na infância. Não fica jogando sempre a culpa nisso. Você e eu, nós não somos produto somente das circunstâncias, nós somos produto das nossas decisões. Em muitas oportunidades na sua vida, você vai ter a chance de escolher entre a direita e a esquerda, entre o certo e o errado, entre obedecer e desobedecer. Você é um produto das suas decisões, e não simplesmente das suas circunstâncias. Bom, então a gente jamais pode afirmar que o meio produz o valor, ou a falta de valor. Você não pode afirmar que isso é uma associação imediata. O meio produz o valor ou a falta de valor. Não, nem sempre é assim. São as nossas decisões que moldam a nossa vida e o nosso futuro. Isso é uma coisa muito importante para você memorizar. Outra coisa relacionada com essa. A gente que é jovem, não. Vocês que são jovens, eu me sinto jovem, eu acho essa frase tão boba. A gente que é jovem, a gente tem mania de achar que tudo é agora, tudo é só para já. A gente não costuma pensar para frente, né? Mas, se você tem sonhos, se você almeja um futuro, você precisa saber de uma coisa muito importante. Que o seu presente, o que está acontecendo hoje, ele vai ser o seu passado
Não sei se você consegue entender. Daqui a um tempo, esse seu presente vai ser o seu passado que vai determinar o seu futuro. Bonito isso, né? Bonito isso. O seu presente será o seu passado que vai determinar o seu futuro. É muito óbvio, mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio. O que você está vivendo hoje, uma hora você vai olhar para trás, para o dia de hoje, para a semana, para o mês, o que você está fazendo hoje, e é o que você vai estar colhendo lá na frente. A Bíblia fala muito disso. O que você semear é o que você vai colher. Então não adianta você culpar aqui, culpar ali. O que você estiver fazendo hoje, por rebeldia ou por seja lá o que for, vai determinar o seu futuro. Um dia, o dia de hoje vai ser o seu passado, que vai ser o que vai determinar como vai ser sua vida no futuro. Mas lógico que a gente não deixa de ser sensível aos problemas que estão acontecendo com nossos jovens, inclusive a esse maldito jogo que tem feito jovens se mutilarem, se machucarem e até, em alguns casos, se suicidarem. Mas muitos também procuram outro tipo de fuga. As drogas é um outro tipo de fuga de si mesmo para os jovens. Ou então, a violência. Ou então, a bebida, que é das drogas talvez a pior, porque você compra em qualquer esquina. E aí você vai usando isso como fuga para fugir de quem? De você mesmo. Daquilo que está na sua alma, da dor que você sente. Que você fica culpando aqui ou aquele ali, mas é você que sente, é você que está marcado com aquilo, é você que foi violentado com algumas circunstâncias que acabou deixando você uma pessoa machucada, magoada, ferida, e você não está achando a cura, então é mais fácil fugir para alguma outra coisa. Bom, como eu disse, eu não sou produto das circunstâncias, eu sou produto das minhas decisões. Então, o que acontece conosco é que a maioria dos nossos jovens e nossos adolescentes, e nós todos que fomos adolescentes e jovens, a maioria de nós tem uma ideia errada sobre nós mesmos. E por isso que somos impulsionados a esse tipo de atitude radical. O problema, a raiz do problema é que você e eu, nós temos muitas vezes uma ideia errada sobre nós mesmos, e isso acaba embolando tudo, inclusive tentando fazer que você culpe alguém sobre isso. E isso começa na primeira infância. E aí, claro que muitas vezes os pais dentro da própria casa têm uma parcela de culpa para despertar esse tipo de coisa ruim nos filhos. Isso acontece muito. São palavras que são semeadas quando você ainda é pequenininho, que por você estar ouvindo isso do seu pai, da sua mãe, elas têm um peso muito grande. Elas se tornam muito profundas. É um pai que chama o menino de você é desobediente, você é desobediente, você é desobediente, ele vai crescer com isso na cabeça. Então ele vai precisar responder ao mundo desse jeito, ele é desobediente. Ou então você é um burro, você é um burro. Ou então para uma menina, você é vulgar. Isso vai sedimentar no cérebro e no coração dessa criança. Você é um doente, você é um mentiroso. Essas palavras vão penetrando no coração das crianças. E elas vão crescendo com isso. E elas vão responder na vida a isso. Eu sou um mentiroso mesmo, então meu caminho vai ser esse. Mesmo que isso não seja consciente. Eu não sou psicólogo, mas os psicólogos aqui sabem, isso é mais subconsciente. Não é que você fala isso para você mesmo, eu vou responder dessa forma. Não, mas o seu subconsciente acaba respondendo dessa forma. Ou então na escola, né? Quantos de nós já sofremos bullying ou apelidos pejorativos, e aquilo ali acompanhou você por muitos anos, talvez até hoje. O fulano ali é um chato, fulano é uma gorda. É gorda, baleia, saco de areia. Eu lembro que quando eu era pequeno era assim que a gente falava.
na minha infância. Era assim, criança é cruel às vezes. Às vezes não, acho que sempre. Esses apelidos vão grudando na pessoa, e a pessoa não consegue reagir àquilo. Então, se eu sou uma gorda e eu sou uma baleia, um saco de areia, eu vou ser assim a minha vida inteira. Eu não tenho outra opção. Aquele ali é brigão. Então, ele vai ter que ser brigão a vida inteira, porque são rótulos que você vai adquirindo, palavras que vão grudando na sua alma. Na sua alma. Às vezes na vizinhança. Aquele ali, desculpa a palavra, mas é tudo gente crescida aqui. Aquele ali é um bichinha. Quantas pessoas ouvem isso e não tem nada com a opção sexual, mas ouvem isso e acabam sendo marginalizadas e ficando tímidas, e se fechando e se trancando nos quartos. E é uma realidade. Às vezes até na igreja. Pessoas apontam o dedo. Nossa, você viu como aquela mulher se veste? Ela é vulgar. Aquele fulano é um pecador. Não, porque o fulano ali toma isso ou bebe aquilo. E aí você vai julgando e vai colocando rótulos nas pessoas. E as pessoas acabam vivendo aquilo. E aí procurando as fugas para aliviar o sofrimento da alma. Então, muitos jovens, presta bem atenção nisso, muitos jovens optam pela dor física para esconder a dor na alma. Muitos jovens, é isso que acontece com essa porcaria desse jogo também. Muitos jovens percorrem esse caminho porque a dor física, às vezes, é menor do que a dor na alma. Então, eles se machucam, se cortam, fazem esportes radicais, se arriscam, se drogam, porque a dor interna na alma é muito maior. E isso acarreta um peso. A pessoa fica densa, pesada. Tudo menos sensação de ser livre, como a Bíblia diz que a gente deveria ser. Tudo menos isso. Eu não me sinto livre, eu me sinto aprisionado, acorrentado a esse rótulo, a esse apelido, a essa coisa que meu pai me falou, minha mãe me falou, que os meus amigos me chamam. Você acaba acorrentado àquilo, preso àquilo. E aí é assunto para a nossa próxima série. E aí o que muita gente faz? Começa a viver um personagem. Começa a se esconder atrás de um personagem. O legalzão, o engraçadão, para esconder aquela ferida interna. E aí esses jovens e esses adolescentes se tornam presas fáceis desses malucos, que bolam esses jogos e essas estratégias, ou de outras formas que acabam tocando o coração desses jovens, porque aí ele precisa se sentir participante de alguma coisa, ele precisa fazer parte de uma tribo, ele precisa se sentir aceito. Ele não é aceito em casa, porque ele é isso, aquilo, ele não é aceito na escola, porque ele é isso, aquilo, então ele precisa achar uma tribo que o aceite. E às vezes essas tribos, esses grupos, esses jogos, têm as suas loucuras. E você acaba participando daquilo para ser aceito. Você nem gosta daquilo. Você nem gosta daquele tipo de sexualidade, mas você participa daquilo porque você quer ser bem aceito. É isso que acontece muito com os nossos jovens. Você começa a se ver como os outros te veem. Por isso que você precisa dessas fugas. Bom, nós estamos falando de rótulos. E rótulos não são feitos para pessoas. Rótulos são feitos para produtos. Rótulos são para produtos e não para as pessoas. Rótulo é aquilo que está escrito aqui, ó. Marca da água, não contém gás, ou então não contém glúten, ou corante, não sei o quê. Isso aqui é um rótulo. Rótulos são para coisas e não para pessoas. Se você for olhar no dicionário, é um adesivo, um impresso, afixado em um recipiente para descrever o que aquilo tem dentro, mas isso é para coisa, não é para pessoa, é para coisa. Então, se rótulo é para coisa,
Se rótulo é para coisa, quem que pode rotular alguma coisa? Quem que pode rotular alguma coisa? Primeiro, o fabricante. O fabricante dessa água, ele pode colocar um rótulo. Ele pode rotular. Quem pode rotular alguma coisa? O proprietário. Se essa água é minha, eu posso escrever uma outra coisa aqui. Posso colocar um pouco de limão aqui e escrever alguma coisa. Água com limão, eu posso, porque eu sou proprietário. Ou aquele que adquiriu, né? Você comprou alguma coisa para você mesmo, você comprou um caderno, esses tempos de escola, nós compramos nossos cadernos para o Davizinho. Depois que eu comprei o caderno era igual para todo mundo, mas a hora que chegou na minha casa, a gente colocou Davi Degal, matemática, não sei o que, pronto. Eu coloquei o rótulo, minha esposa colocou o rótulo, por quê? Porque rótulo foi feito para coisa, e não para pessoa. Então, se rótulo foi feito para coisa, pergunta que você não precisa responder agora. Quem tem o direito de rotular você? Quem tem o direito de rotular você? Seu pai? Sua mãe? Seus amigos? Pessoal da escola? Pessoal da igreja? Quem tem o direito sobre você de rotular você? Eu já contei aqui para vocês, eu sofri muito tempo com o rótulo de tímido. Eu sou tímido, é uma característica minha. Mas, na medida que você vai ouvindo que você é tímido, você vai se encolhendo. E, num tempo da minha vida, eu nunca achei que eu seria capaz de estar aqui na frente de uma plateia, ou quando eu tocava, estar lá naquela multidão, lá assistindo, e eu estou aí tocando, exposto. Nunca achei que eu seria capaz. Por quê? Porque eu sou tímido. E isso era uma prisão para mim. Uai, eu posso ser tímido e posso falar, aprender como tocar, a reagir bem na frente de pessoas, eu posso aprender. Isso não precisa ser uma prisão para mim. Então, quantos, talvez, de vocês ainda carreguem sejam acorrentadas a coisas que foram ditas lá atrás? Isso aí é um viciado, esse é um doido, esse é um burro, é feia, é feio, é gordo, é magro demais. Quantos convivem com isso? E eu estou falando de coisas mais superficiais, mas tem coisas que são mais profundas, que eu prefiro não mencionar para não ferir ninguém. Mas é verdade. Muitas coisas acabam nos aprisionando. Pessoas que sofrem abusos na infância, físicos ou emocionais, pessoas que sofrem abusos, têm muita dificuldade de reagir depois, quando adultos. Muitas meninas e meninos abusados na infância têm horror de homem, têm medo de homem, pelo que sofreram lá na infância. E crescem achando que eles são aquilo que as pessoas disseram que eles são. Você é meu objeto. Eu posso usar você. Qualquer um pode usar você. Você é um objeto. E aí a pessoa cresce com isso, aceita esse rótulo e não consegue sair de dentro de uma concha. Por isso, pais, preste muita atenção quando seu filho ficar muito fechado num quarto, numa sala ou isolado. Preste muita atenção. Fique por perto. Não seja um pai apático, cinza. Participe da vida do seu filho. A melhor coisa para você fazer dentro de casa é você dialogar com o seu filho. Qualquer assunto. Converse qualquer assunto com o seu filho. Mas converse. Não deixe ele isolado, não deixe ele muito sozinho, porque tem outras pessoas que vão querer usá-lo, tratá-lo como objeto, fazer ele fazer coisas que talvez ele nem teria pensado sozinho. Então, muita atenção. O que acontece, então, com esses rótulos é que eles trancam as portas com você para dentro e deixam Deus de fora da sua vida. Esses rótulos fazem isso com a gente. Rótulos são muito poderosos. Você quer ser alguma coisa na vida, você sonha ser alguma coisa, mas algo te impede. É aquela limitação que colocaram em você. Não, você não pode ser isso porque você é gordo, feio, vulgar, burro, incompetente, mentiroso.
Quem tem o direito de rotular você? Quem tem o direito? Sabe quem tem o direito de rotular você? O fabricante, aquele que te fez. Esse tem o direito de rotular você. Sabe quem tem o direito de rotular você? Aquele a quem você pertence. Sabe quem tem o direito de rotular você? Aquele que te comprou por alto preço. O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, que vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Foi assim que nós fomos comprados. Nós não pertencemos mais às pessoas, aos homens, nós pertencemos a Deus. E só Deus pode dizer quem você é, quem eu sou. Só Deus pode rotular você. Rotular você. Ninguém mais. Ninguém mais. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele fala isso de uma forma simples. Eu imagino, eu espero que seja simples de todos entenderem, um versículo até conhecido, mas libertador. Ele nos ensina como nos livrarmos desses rótulos, dessas coisas que colocaram sobre nós e que têm nos aprisionado. Paulo nos ensina isso de uma forma brilhante. No capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, Paulo diz uma coisa bem simples. Ele fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Em outras Bíblias, a tradução diz: não se conformeis, não se conformem, não tomem a forma desse mundo, não se amoldem. Não toma a forma desse mundo. Não faz isso. Não é um mundo que vai moldar você, não é um mundo que vai fazer você. Não tome a forma desse mundo, reaja a isso, reaja a isso. Você sabia que quando você chega em qualquer lugar, você chega numa universidade, os jovens aqui, adolescentes, daqui a pouco vão fazer vestibular, estão numa universidade. Você chega numa universidade, já existe um padrão de comportamento. Você entrou em comunicação, você precisa carregar uma bolsa aqui do lado, andar com umas batas, fumar maconha, já tem um estereótipo. Eu sei porque eu fiz faculdade. Você é engenheiro? Não, aí você é mais durão, você é tal, arquiteto, já não é tão durão, já torce para o São Paulo, né? Já tem um... Desculpa aí, Daniel. Você chega num lugar, já tem um padrão de comportamento. E você é convidado a se enquadrar aquilo, a se amoldar aquilo. Aonde você vai? Você entra numa tribo nova, você começa a andar com uma turma, eles já têm um jeito. Aqui a gente bebe muito. Então, você entra, você quase que se sente forçado. Não, eu preciso beber para fazer parte dessa turma. Mas Paulo fala assim, não façam isso, é bobagem, não façam isso, não se amoldem, sejam vocês mesmos. Ninguém pode influenciar você a esse ponto, fazer você ser uma outra pessoa que você não é. Para com isso, chega. E muita gente paga um preço alto para fazer parte de uma turma, muita gente paga um preço alto para ser popular na escola, na faculdade, muita gente paga um preço alto para ser popular no Facebook, no Instagram, paga um preço alto, porque você quer se amoldar àquilo e você precisa ser um personagem para que as pessoas gostem de você. Paulo está falando exatamente o contrário. Para com isso. Deus deve estar pensando assim, mas por que você deixou que te moldasse? Por que você deixou que isso acontecesse com você? Foi eu que te fiz. Por que você vai permitir que alguém te amolde, te conforme numa situação que não é a sua? Não é confortável para você, não é a vida que eu planejei para você. Por que você faz isso? Porque quando você se amolda a alguma coisa, isso é muito importante. Quando você se amolda a alguma coisa, você permite que aquelas pessoas te controlem. E é exatamente isso que acontece com esse jogo maldito que nós estamos falando.
E não só com esse jogo. Quando você se amolda, você permite que aquelas pessoas te controlem. É como se você, no seu subconsciente, você falasse, como é que eu devo agir? Como é que eu faço? Que eu tenho que fazer agora? Qual a minha reação deve ser se meu pai falar isso? Você permite que as pessoas te controlem, você deixa de ser você mesmo, quando você se amolda. Então, Paulo está falando, de jeito nenhum, nem mais um minuto se amoldem a esse mundo, às coisas desse mundo. E ele segue dizendo assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, mude pela renovação da sua mente. Muda, joga para lá, joga para fora, essas coisas que estão sendo ditas para você, esses convites, essas coisas que não são você, joga para fora. Muda, pensa diferente, pensa e age diferente. Seja você, seja quem Deus criou você para ser. Você foi comprado por altíssimo preço. E tudo que Deus fez em você, Ele fez de forma perfeita, para você ser você mesmo. Deus não ia criar você para ser o fulano. Deus criou você para ser você mesmo, com as características que você tem. Baixinho, alto, gordo, magro, inteligente, não tão inteligente, lindo, modelo, dirige muito bem, seja o que for, bom de finanças, bom naquilo, alguma coisa você tem especial de Deus, você é único para Deus, Deus te criou de forma perfeita, para o propósito dEle. Então para de querer ser outra pessoa, para de querer copiar, para de querer se amoldar aos padrões desse mundo. Não faz mais isso, não faz mais isso, porque tudo que Deus pensa de você e de mim é bom. Você não precisa se moldar, se modificar para Deus amar você, Ele te ama. Tudo que Deus vê em você são coisas boas, sonhos bons, futuro maravilhoso, é assim que Deus nos vê. Ele nos vê perfeitos, mesmo sendo imperfeitos. Ele nos vê perfeitos porque foi Ele que nos criou. E quanto mais você fugir de quem você é, quanto mais essas fugas para cá e para lá, e droga, e isso e aquilo, e corte, quanto mais você fugir, mais você se distancia do teu Criador, daquele que pode te rotular, aquele que sabe para que você tem as características que você tem, por que você foi criado, o objetivo pelo qual você foi criado. Então não se amoldem, transformem, renove a sua mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar o que Deus tem de melhor para você, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o objetivo de você ser autêntico diante de Deus, ser o que Deus criou e deixar de procurar se amoldar ao que o mundo está te oferecendo. E quando eu falo mundo, não é aquela coisa de crente, nós, crentes e o mundo. Não, não. As coisas, as pessoas, a internet, os seus amigos da igreja também podem ser o seu mundo. É o seu mundo. Não permita que eles te moldem, mas deixe-se moldar pelo Criador, pelo fabricante, por aquele que te comprou, que sabe o que é melhor para você. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Deus tem um plano para a minha vida, com as minhas características boas e as não tão boas, com a minha timidez, com as minhas habilidades, com a minha falta de habilidade. Deus tem um propósito para a minha vida. Quanto mais eu viver esse propósito, melhor vai ser para mim, melhor vai ser para as pessoas. Quanto mais eu entender as minhas limitações e viver o que Deus tem para mim, melhor vai ser para todo mundo. E eu vou ser feliz, porque foi para isso que eu fui criado. Assim é com você e com todos nós, meus irmãos. Eu falo isso de todo o meu coração. Descubra-se em Deus o que Deus pensou, planejou para a sua vida. É isso que a gente tem que buscar. E como que a gente encontra isso? Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus, conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, aprendendo e experimentando e vivendo e vivenciando. É assim que você conhece a Deus e conhece a si mesmo. O jeito que Deus te fez é perfeito para o que Ele planejou para você. O jeito que Deus te fez é perfeito para o que Ele planejou para a sua vida.
Eu assisti um filme essa semana, em casa a gente alugou, e eu recomendo, para quem ainda não assistiu, assistir esse filme. Chama Até o Último Homem. Não sei se alguns já assistiram, eu não vou contar o filme, não vou estragar nenhuma surpresa. O que eu vou falar está tudo contido no trailer do filme, então não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Mas conta a história de um jovem, de aproximadamente 18, 19 anos, é uma história verídica esse filme, não é inventada, não é ficção. Um jovem que foi, na época da guerra, em 1945, ele se alistou no exército, mas ele tinha suas convicções. Pelas experiências que ele tinha vivido em casa, pelo encontro que ele teve com Jesus Cristo, ele tinha as suas convicções. Então, uma das suas convicções era: eu posso até ir para o exército, e eu quero ir para servir o meu país, mas eu não vou matar ninguém. Eu não entendo que um homem deva tirar a vida de outro, independente de ser uma guerra. Essa era a convicção desse jovenzinho. Ele falou: eu vou para o exército, mas eu quero ser médico, e eu não pego em arma. Isso está tudo no trailer do filme. O nome desse cidadão é Desmond Doss. Ele morreu em 2006 agora, recentemente. Esse homem foi para o exército com essas convicções. Claro que ele chegou lá, ele foi massacrado pelas convicções dele. Massacrado. Apanhou, foi chamado de covarde, de fracote, espiga de milho, era o apelido dele, porque ele era meio caipira e magro. Ele foi massacrado, chegou a ser preso. E um dia ele está dentro da cadeia, e essa cena é linda. Está no trailer também, se eu não me engano. Se não tiver, essa parte eu vou estragar. É o começo do filme. Não, é uma frase só, é muito bonita. A noiva dele chega para ele e fala, e tenta convencer ele a mudar de ideia. Pô, é muita pressão, você está aqui enjaulado, você está preso. Muda, vai lá, pega a arma, não precisa tirar, só pega, só segura, finge que atira. Ele vira para ela e fala assim: mas como que eu vou viver depois sem as minhas convicções? Como é que eu vou suportar isso? Era uma convicção. Ele se sentia chamado para aquilo, ele era um cristão, seguidor da palavra. Ele falou: eu não posso fazer isso, eu não posso abrir mão das minhas convicções. E sofreu tudo o que tinha que sofrer. Conclusão, que está no trailer do filme, ele virou herói. Virou herói naquela guerra, um herói. Salvou, não vou contar o final. Recebeu. Tá bom, não vou. Por favor, não, isso de verdade, isso está tudo no trailer do filme, menos a frase. Assistam o filme. Deus tinha um propósito na vida desse moço, e é verdade, é a história dele mesmo. Esse moço, foi incrível o que ele fez, ele foi muito condecorado pelo que ele fez, foi o cara que mais se destacou em todo o pelotão, porque ele seguiu as convicções, ele não se amoldou, por mais que tentasse, por mais que até ele sofresse coisas que talvez você nunca precise sofrer, para não se amoldar a alguma coisa. Ele permaneceu fiel ao que Deus tinha chamado ele para fazer. E Deus mostrou para ele, e ele experimentou e comprovou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quero encerrar com 3 perguntas. Quais os rótulos que você carrega? De onde eles vieram? Pais, amigos, escola, igreja. Essa última eu quero que você responda. Quem pode rotular você? Quem pode rotular você? Quem é o único que pode rotular você? Meus irmãos, eu espero que essa verdade faça diferença na vida de vocês, e das suas famílias, dos seus filhos, dos seus netos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se amoldem
a forma desse mundo. Não se conforme com isso. Mas siga os ensinamentos, renove a sua mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Senhor Deus, primeiro eu quero pedir misericórdia, Pai, pela vida desses jovens que talvez estejam nesses tempos participando desse jogo imbecil, maldito, e que tem tirado a vida de alguns jovens, tem feito estragos em família. Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia desses jovens, Pai. Que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, que eles possam ser encorajados a reagir contra essas pressões, que eles venham a Te conhecer, Senhor Deus, para poder experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Paizinho. Mas eu oro pelos pais que estão aqui nessa noite, pelos adolescentes que estão aqui nessa noite, pelos jovens que estão aqui nessa noite. Tenha misericórdia de nós, Paizinho, nos dê sabedoria, Pai, como pais, para lidarmos com os nossos filhos. Nos dê sensibilidade para perceber as agonias, as angústias deles, Senhor Deus. Nos dê amor, Pai, independente de qual seja a situação, nos dê amor e graça para lidar com os nossos filhos, Pai. Nos ministra, Senhor Deus, nos ensine a ensinar a Tua palavra para os nossos filhos, para que nossos corações estejam unidos com os da nossa casa, Pai, para que possamos, de alguma forma, protegê-los, Senhor Deus, das coisas horríveis desse mundo que, às vezes, os fazem cair em ciladas difíceis depois de eles se livrarem, Paizinho. Então, nos ministra como pais, mas eu oro pelo adolescente, pelo jovem que está ouvindo essa palavra também, aqui ou pela internet. Em nome de Jesus, convença esses corações, Pai, que eles não são produtos do meio, não são produtos das circunstâncias, eles são produtos das decisões que eles tomarem, Pai. Então, lhes dê coragem, Senhor Deus, de optar pelo Senhor, Pai, pelos seus ensinamentos. Lhes dê coragem para reagir contra esses rótulos, essas palavras de maldição que foram ditas em seus ouvidos, que cravaram nos seus corações. Liberta-os, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta-os desses rótulos, dessas coisas que os aprisionam, Pai. E que nunca, em momento algum, Senhor Deus, alguém possa manipular a mente deles, Senhor Deus, fazer com que eles tomem decisões prejudiciais à família, a eles mesmos, Pai. Se tiver alguém aqui, Senhor Deus, que esteja nesse momento vivendo uma situação de pressão, de angústia, toque essa vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cura essa dor, cura esses traumas, Senhor Deus. Transforma essa vida, Pai. Para que, em nome de Jesus, todos nós possamos experimentar o que o Senhor tem para nós. Qual é a Tua vontade para nós, individualmente, para como o Senhor nos fez. É no nome de Jesus que eu faço essa oração, crendo que o Senhor já está agindo em nós, e é para a glória do Teu nome que eu digo amém. Amém. Que Deus os abençoe e espero vocês para a próxima série que começa domingo que vem. Tenha uma semana abençoada.